Esse vídeo visualizou o Brasil inteiro na voz de um aluno, de uma criança do ensino fundamental do primeiro ano. E nos traz uma reflexão bastante pertinente para nós, com essa criança que tem o contato com a escrita, com a leitura. Uma provocação para nós nesse vídeo é a fala dessa criança, essa indagação, essa mania de pro. O que será essa mania de pro que essa criança vem dizendo? O que ela quer dizer com isso? Minha mãe não tem a mania de pro. Qual é essa mania de pro? Diferenciada dessa mãe que não tem essa mania? Para nós, é muito gratificante essa mania de pro que essa criança coloca. E podemos refletir, porque na maioria das vezes os pais não conseguem cativar a atenção dos seus filhos, não conseguem prender a atenção dos seus filhos diante da atividade, como os pro, né? Essa criança, muitas vezes, está sozinha fazendo a sua atividade e nos traz para nós hoje. Qual é essa reflexão, essa mania de pro? Nós, professores, não somos substituídos, porque nós somos os mediadores do conhecimento. O professor, ele tem uma missão de mediar o conhecimento, porque conteúdo, qualquer atividade, qualquer um pode passar. Na internet tem, mas mediar o conhecimento é o professor. Aquele professor que faz com amor, com carinho, que faz acontecer. E é você, professor que está lá se dedicando no seu dia a dia, nos grupos do WhatsApp, nos grupos, trocando mensagem, preparando atividade. É essa mania de pro, é essa diferença que nos faz ter essa missão, a missão de ser o mediador do conhecimento, a missão de formar o cidadão consciente, convicto daquilo que ele quer. Que Deus abençoe cada um com essa mania de pro, professores da Rede Municipal de Itaquarivaí. O caráter lúdico no ensino-aprendizagem. Quando falamos do lúdico e da brincadeira, parece que estamos falando até na mesma coisa. Hoje vamos trazer algumas reflexões para pensar e relacionar-se com a situação. O lúdico é de fundamental importância para o desenvolvimento da criança. É através da brincadeira, música e outros que o processo de ensino-aprendizagem se torna ainda mais enriquecido. Então, cabe a cada um de nós deixar-nos permitir que o lúdico esteja presente em nossa vida, para que os nossos educandos sintam prazer em aprender brincando prioritariamente lá na sua casa, nesses momentos de isolamento social, com as atividades remotas. Portanto, o nosso papel enquanto educador é buscar sempre inovar nossa prática, no intuito de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, principalmente as de educação infantil, para que possam sentir prazer e motivadas no seu desenvolvimento cognitivo. É inquestionável a importância da brincadeira para o desenvolvimento infantil. Ela está inserida na Base Nacional Comum Curricular, sendo um dos seus 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança, que são eles: o conviver, o brincar, participar, explorar, expressar e o conhecer-se. A partir dos 6 direitos, a BNCC estabeleceu também os campos de experiência, fundamentais para que a criança possa aprender e desenvolver. A brincadeira, então, é, portanto, uma parte fundamental da aprendizagem e desenvolvimento da criança, momento em que ela exercita todos os seus direitos e estabelece contato com os campos de experiência como protagonista no seu desenvolvimento. E é através dessa brincadeira
que a criança interage com mais intensidade no ambiente que ela está inserido. Retomando um pouco dos nossos estudos na educação integral no início do ano, falamos sobre as 8 forças no ensino-aprendizagem. E lá está o ambiente em que às vezes nós não nos damos conta, mas ele está lá, eles estão presentes. E esse ambiente dela hoje é a casa, é esse espaço que ela vive, que tem que se tornar mágico nesse momento, onde temos que lidar de modo criativo, ativo, dessas forças que atuam na cultura, que consolidam, não é somente na escola, é dentro e fora da sala de aula. E também como podemos pensar que, além disso, a parte da escrita, ela também está presente lá, é valorizar sim a presença da escrita nessa educação infantil, por entender que nesse processo de alfabetização é importante a familiarização com o mundo de textos. As crianças elas recebem informações sobre a escrita, quando elas brincam com sonoridade das palavras, reconhecem as semelhanças, as diferenças, envolvem em atividades que façam entender essa escrita, pois vivemos num mundo letrados. Então não temos como pensar essa parte da ludicidade como se a escrita entrasse por uma porta e as outras linguagens saíssem por outra. Elas caminham junto. E esse brincar não envolve somente as brincadeiras de videogames, ela envolve emoções, sensações, as brincadeiras livres, a auto-iniciada pela criança, elas brincam com os materiais não estruturados. E como dizia lá o Manuel de Barros, cresci brincando entre formigas, numa infância livre, sem comparamentos. É permitindo que essa criança seja criança mesmo, não faz de conta, através dessas experiências. Para a criança, tudo pode virar um brinquedo. Muitas vezes elas brincam com materiais que chamamos de não estruturados, com panelas, as bacias de plástico, as vasilhas da mamãe, os talheres. É sim, a partir dessas explorações de materiais que as crianças constroem suas brincadeiras e a sua imaginação. Lá no documento do parecer do CNE, no número 5, ainda ele frisa que para as crianças das creches de 0 a 3 anos e de pré-escola de 4 a 5 anos, essas orientações que os pais, nesse momento de atividades, devem indicar, sim, os estímulos às crianças, a leitura de texto pelos pais, as brincadeiras, os jogos, as músicas infantis, para que ela se desenvolva. Ainda frisa que para auxiliar os pais ou responsáveis que não tenham fluência na leitura, sugere que a escola faça algum tipo de orientação, como uma leitura de voz alta, seja em vídeo, seja em áudio, para engajar essas crianças nas atividades, para garantir essa qualidade de leitura, que elas possam transformar esses momentos do cotidiano em espaço de interação e aprendizagem. Ainda reforça no documento, além de fortalecer o vínculo, esse tempo em que as crianças estão em casa pode potencializar dimensões do desenvolvimento infantil e trazer os ganhos cognitivos, afetivos e de sociabilidade. Se vocês depois quiserem estar dando mais fazer mais uma leitura nesse documento, está lá na página 10. Então, nós temos que abrir essas janelas de oportunidades. Sim, são experiências, vivências, são brincar com a água, de plantar, de fazer o bolo, de ver que o fermento que faz crescer o bolo, essa curiosidade com o calor do fogo, dobrar o papel, são coisas novas mesmo, são coisas novas para a criança que temos que despertar essa curiosidade. Então, que esse lúdico, esse ato pedagógico e causado pela essa utilização da ludicidade, é possível sim passar por momentos de fantasias, estando dentro da realidade, promovendo momentos satisfatórios e conduzindo essa educação, permitindo que a criança tenha sim esse prazer em aprender. Uma maneira bem legal
legal de contar história é utilizar a história que tem a música. Aí você pode cantar a musiquinha de histórias clássicas para as crianças e eles adoram. Uma vez, uma menininha que morava com a mamãe dela lá na casinha perto da floresta. Um dia a mamãe falou para ela bem assim: Chapeuzinho vermelho, vem aqui. Ela usava um capuz vermelho lindo, lindo, lindo. A Chapeuzinho veio e a mamãe falou para ela: Chapeuzinho, eu tenho essa cesta aqui que tem um monte de docinho e um monte de comida gostosa para você levar para sua vovó. Você vai lá na casa da vovó, mas você não fale com estranhos. Não fale com ninguém no caminho que você não conheça. Ai, tá bom, mamãe, tá bom. Eu vou lá e eu volto bem rapidinho. Chapeuzinho, não fale com ninguém que você não conheça, porque na floresta tem um lobo muito mau, muito mau. Não fale com ninguém. Ai, tá bom, mamãe, tá bom. Eu vou lá levar essa cesta aqui então. E a Chapeuzinho foi pela floresta. Para chegar na casa da vovó, tinha que passar num monte de árvore no meio da floresta. E a Chapeuzinho foi cantando. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mal passeia aqui por perto. Mas a tadinha ao sol poente, junto à mamãezinha dormirei contente. E foi cantando. Agora eu vou falar para vocês dicas que vocês podem utilizar na hora da contação de uma história. Vocês, pais, mães, não precisam de muita coisa. Um simples objeto pode incrementar uma história. Um bom livro, sem dúvida, é a melhor dica. Porém, eu posso utilizar outras coisas. Um controle remoto, ele pode fazer parte da contação de Ali Babá e os 40 ladrões. E ele irá abrir a caverna mágica. Eu posso utilizar uma peruca, se eu estiver em casa. E eu ser a Penélope Charmosa. Posso pegar um lenço, e o meu lenço ele pode ser tantas coisas. A capa de um super-herói. Este aqui, que é brilhante como um espelho, pode se transformar em o espelho da bruxa malvada. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E também na minha cozinha eu posso utilizar os meus talheres, como na história da Cachinhos Dourados. Cachinhos Dourados se perdeu na floresta, encontrou uma casa e lá moravam 3 ursos. 3 ursos. O papai urso era o maior e o mais forte. Tinha a mamãe urso, que era bela e charmosa, e o pequeno urso, que era um lindo filhote. Eles viviam numa casinha no meio da floresta. Eu utilizei apenas alguns talheres para contar uma história. E assim por diante nós podemos usar a imaginação e, claro, a boa entonação de voz no momento da história, como: olha, menina, que linda maçã, vermelha e suculenta. Come, menina, prova, princesa, desta maçã. Posso, no momento da contação da história, fazer as vozes dos personagens. Por exemplo, os bichinhos que aparecem. Eu posso fazer o cão. E o gatinho? Miau. Também posso fazer o som do passarinho. Eu posso fazer o som do macaquinho. E
assim por diante. Vai incrementar a sua história e divertir o seu filho. Pode ter certeza. Use e divirta-se desses bons momentos com sua família e o seu filho. Afinal, o que é educação integral e como essa ideia se articula com os dias atuais? Eu vou estar lendo com vocês lá no artigo 2, na definição da Lei Brasileira de Inclusão, que diz assim: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreira, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Se referindo a esse artigo, é pensando na deficiência da sociedade e na pessoa, como que ela vai ser inserida na sociedade, como que ela, pensando numa questão, como que ela vai ser curada para viver nesse mundo, que esse mundo às vezes muitas das vezes construído por um padrão. Então, como é que essas pessoas vai ser construída nessas imensas e inúmeras barreiras, sejam às vezes por questões de comunicação, de transporte, de informações, de tecnologias, de urbanísticas ou por questões atitudinais, e que impede muitas vezes as pessoas de ter o acesso a essas interações e de construir essas relações importantes. É igual agora você pensar nessas questões de relações importantes, cada pessoa ela vive de maneira diferente, ela experimenta o mundo de uma forma diferente. A maneira de como vocês estão me interpretando, quem está em casa agora me ouvindo, como que essa conversa está chegando para cada um, está chegando de uma maneira diferente, que cada um tem sua realidade, cada um tem seu contexto, cada um está sendo afetado por esse momento de uma forma diferente, e temos que pensar em possibilidades diferentes, e a gente precisa pensar como é essa construção do mundo com a pessoa que vê esse mundo. Quais são as possibilidades que tenho de pensar nas pessoas, não nas minhas condições de experiência, mas como que essa pessoa, na condição dela, tem que construir essas experiências que sejam de uma maneira única, singular, de uma melhor maneira, sem barreiras, sem impedimentos. Antes de olhar para a escola, um diagnóstico de uma criança, eu preciso olhar para essa criança. Quem é essa criança? Qual é a concepção que eu tenho dessa criança? É pensar agora que a gente está fazendo as coisas acontecer sem saber, às vezes, direito como fazer esse acontecer. E enquanto ela anda, essa percepção do mundo que nós já tínhamos antes da pandemia e pós-pandemia, é agora encontrar essa possibilidade nesse contexto ainda mais forte. Agora é pensar nesse desejo que me move, é pensar nesse desejo que eu tenho agora, é de estar junto, é de ver pessoas, é de me relacionar. Mas diante da situação, é pensar no pós, é nesse acolhimento, é nesse intervalo, talvez não seja esse intervalo, mas um período dessas relações próximas. E como que essas crianças irão retornar? Exige uma reflexão para nós, que até no início do ano, nós estávamos lá, antes da pandemia, estávamos no período de adaptação, estávamos estabelecendo uma rotina, uma proposta da instituição. Pensar que no período normal, lá na educação infantil, a rotina, por si só, já altera a rotina, já causam sensibilidades nas crianças, nessas relações para algumas crianças e até para os maiores, para todos, uma alteração de rotina, uma alteração nos acompanhamentos de terapia, uma alteração no convívio familiar, uma alteração, uma criança que antes ficava o período todo na escola, agora ela está vivendo esse mundo dela integral na casa.
nesse não convívio com outras pessoas, que é o direito do desenvolvimento, que é olhar para isso que vamos ter algumas perdas de algumas habilidades, mas porém o ganho em outras habilidades. Então temos que pensar nesse período que quando voltar, como que serão, como que elas retornarão, e é pensar mesmo como esse ser humano, como que essa criança, como que nós vamos acolher e de repente até pensar de como vamos reconhecê-las, né? Nesse tempo, nesse espaço, que nesse período que elas viveram lá na casa. Afinal, então, essa educação integral, estamos mesmo, as escolas estão fechadas, toda a sociedade se mobiliza para pensar novas formas de aprendizagem para aqueles que precisam dar sequência ao seu percurso formativo em tempo de quarentena. Momentos como esses nos convidam a pensar ainda mais sobre a singularidade de cada criança e adolescente, mas ao mesmo tempo nos convocam a inaugurar práticas educativas que dialoguem com as necessidades, os interesses, os objetivos dos alunos, das comunidades. Não se trata da substituição das escolas por os aparatos tecnológicos, nem da simples troca do professor por um vídeo, mas agirmos a favor de uma concepção de educação que precisa responder aos desafios do mundo contemporâneo e assim articular os diversos recursos, instituições, agentes educativos para uma formação crítica capaz de lidar com o cenário de incertezas que estamos inseridos. Habilidades essenciais. Com vistas a garantir a continuidade da aprendizagem dos alunos, do público-alvo, seja educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, EJA, educação especial, é essencial que tenha como ponto de partida nas aprendizagens essenciais, prioritárias, que compreende tanto na educação infantil, que compreende o comportamento, as habilidades, conhecimentos, quanto vivências que promovem a aprendizagem nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e as brincadeiras como os eixos estruturantes. Então é essencial que esse ponto de partida do professor, no preparo das atividades, tenha a redefinição das expectativas de aprendizado, considerando as demandas específicas, as particularidades de cada aluno, com focos em suas potencialidades, que ele faça uma revisão e uma reorientação do planejamento das atividades, com estratégias pedagógicas diversificadas, que faça as articulações entre as competências, as habilidades e as adaptações, atentando sempre à importância da flexibilização, a fim de dar continuidade ao desenvolvimento de cada aluno.